Quem foi Lúcifer? Quem foi Lúcifer? Você sabe totalmente? Lúcifer foi o querubim ungido, o mais ilustre de todos os anjos que Deus criou para a sua honra, para a sua glória. De tudo que talvez um ser criado por Deus precisasse, Deus deu a Lúcifer honra, glória, beleza, poder, unção. Estima-se que ele era o regente do louvor, cantava, conforme o texto de Ezequiel 28, diz que ele é tão perfeito, mas tão perfeito, não como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que ao ele andar, saía som só ele andar dos seus movimentos, de toda a sua perfeição, saía som. Era coisas tão perfeitas, tão maravilhosas. Ele era tão... Deus criou o seu melhor. Ele colocou de tudo que um ser poderia receber, dotado de dom, de maravilhas, de beleza. O Senhor colocou em Lúcifer, o seu anjo mais aprimorado fora a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que isso não foi suficiente para Lúcifer. Ele tinha tudo isso, mas ele, pela sua perfeição, ele disse: eu sou muito perfeito, eu que preciso ser adorado, não vou mais adorar o Senhor, não vou mais louvar a Ele, eu que preciso ser adorado. E nós estimamos que o maior pecado é o orgulho, e esse orgulho se originou no coração de Satanás, por se achar tão perfeito, o cara de não precisar mais adorar o Senhor. Ele era tão perfeito que ele, aos olhos dele mesmo, não reconhecendo que foi Deus que criou, porque só um que é eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Ele é criatura, Deus criou ele para isso, e ele deixou esse orgulho entrar no seu coração. E a mãe de todos os pecados é o orgulho, meu querido. O orgulho. E o interessante é que o pecado se originou em um lugar de 100% de santidade no céu. Não foi na terra, não. E a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel, que ele andava sobre as pedras afogueadas. As coisas mais, porque há dois tipos de jardim. O jardim terreno era só de árvore, de fruta, de tudo quanto era bom. Mas o jardim que fala em Ezequiel 28, ele fala sobre o jardim de pedras preciosas, adornada com toda a beleza. Era esse lugar que Deus preparou para Lúcifer, o querubim ungido de Deus. Só que isso não foi suficiente, meu querido, para ele. O orgulho, ele achou que ele não merecia adorar ninguém, ele era que merecia ser adorado. E ele foi jogado por terra por isso. Porque Deus, ele diz, usando o profeta Isaías em 41, 10, 12, que ele não dá a sua honra a ninguém, nem seu louvor a ninguém, as imagens de escultura. E Satanás se sentiu no direito de... O interessante é que com isso, com as suas lábias, com o seu poder de persuasão, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 11, 29, que os dons de Deus são se arrependimento. Uma vez que o Senhor deu a Satanás, ele não tirará, como a qualquer um de nós, só que prestaremos conta por isso. Dom nos salva, é uma ferramenta que Deus nos dá, poderemos usar para o bem ou para o mal. Podemos ser salvos pelos dons, sim, que é a dádiva de Deus.
Só que a palavra do Senhor diz que o Senhor jogou ele por terra, como está escrito em Isaías 14, do 11 em diante. E tu, ó estrela da alva. Ele era isso. Estrela, brilhava. Ele era o regente dos louvores. Estima-se. Porque o louvor veio na terra através dos anjos. Você vai ver isso lá em Lucas, que confirma isso, capítulo 2, 8, que os anjos tocavam, né? O louvor é uma origem do céu, não é da terra. Jó 37, né? Também fala que quando o Senhor disse para Jó: onde é que estava tu quando jubilava, cantava com as estrelas da alva? Essa estrela também pode ser uma metáfora, é uma palavra alegórica que dá-se aos anjos que Deus criou para seu louvor, para a sua honra, né? O Senhor, quando chegou no céu, em Apocalipse capítulo 5, 9, diz, né? Que um novo canto estava nas suas mãos, na sua boca. Os anjos fizeram um hino inédito para receber o Senhor. Eu quero ver esse hino quando chegar lá. Então os louvores vieram através dos anjos para a terra. Não foi da origem do homem, veio do céu. E a palavra do Senhor diz que Satanás foi jogado por terra. Ô meu querido, o interessante é que quando Deus criou a terra, lá no Gênesis, do capítulo 1 até o 2, 3, e viu Deus que tudo era bom. Tem pessoas que falam que a rebelião de Satanás foi há milhões e milhões antes da criação do mundo. Mentira! Como é que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus bailava sobre as faces das águas? Não existia terra. A terra era sem forma e vazia. Foi Deus que deu origem, foi quem formou. Quem deu o formato da terra foi o Senhor. Quem chamou as porções secas, quem criou, era treva. Não havia terra. Ali comprova que Satanás ele foi rebeliado com Deus depois da criação do homem. Você vai ver isso no Salmos 8, que quando o Senhor criou a terra, a origem que ali também foi uma das formas que Satanás se irou contra o homem. O salmista diz no Salmo 8 que tu criaste o homem menor do que ele, e contudo encheu-se de glória para adorar a ele aqui na terra. Talvez Satanás viu Deus criando toda a terra, conforme o Salmos 8, e disse: ele vai entregar esses homens para me adorar, e não adorar ele. É uma nova criação que Deus está criando para me adorar, porque eu sou perfeito, eu sou o cara. Eu não sou Roberto Carlos, não sei se ele usava branco. Com certeza, Lúcifer usava branco, porque é símbolo de pureza, antes dele se rebelar. E o interessante é que, quando ele viu que Deus entregou a terra, tudo na mão do homem, e ele foi estima-se que foi uma das causas de Satanás se rebelar contra Deus. Quando ele viu que Deus criou toda a terra, e criou o homem e colocou na terra para adorar também a Deus, aí foi que Satanás se rebelou mesmo contra Deus. Porque ele queria que Deus criasse algo para adorar ele também. Porque a terra, tudo que Deus criou e viu Deus que era bom, aonde era que estava o inferno? E aqui em Isaías 14, do 11 em diante, tudo foi jogado no inferno, por terra. Mas onde era que tem esse inferno? Mas se você for lá em Mateus 25, para você entender, 41, o Senhor diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, para o inferno e o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Mas não estava lá no Gênesis. Se Satanás foi jogado por terra, não existia terra. Então quer dizer que foi depois da rebelião do homem. Porque se você vê no Salmo 115, verso 16, diz assim, que os céus dos céus são de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, não a Satanás. Então Satanás ele caiu por terra, e quando o Senhor criou o homem, criou o jardim lá no Éden, capítulo 2 e 3, e colocou Deus no Éden, Satanás não estava, e viu Deus que era bom, não fala de rebelião. Se Deus criou o céu e deu aos filhos dos homens, aí você vai ver, só para você entender. Quando houve a rebelião no céu e ele foi jogado por terra, você vai ver isso lá, a resposta lá em Lucas capítulo, versículo
4, verso 6. Ele disse, quando o Senhor estava no deserto ali, ele foi oferecer toda a honra e toda a glória desse mundo, não para a vida eterna, para esse mundo, as coisas desse mundo. E essa palavra ele vai dizer assim, olha, se tu me adorar, eu te darei tudo isso, essa honra, o reino desse mundo, fama, porque a mim foi me entregue e eu dou a quem quero. E o Senhor não questionou a Satanás, porque o homem entregou isso. Quando o homem desobedeceu a palavra do Senhor, lá no Gênesis capítulo 3, o Senhor disse, comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida não comereis. Verdadeiramente até aí ele acertou. Ele falou que foi me entregue, o Senhor não questionou que ele não tinha sido entregue. E se você vê 1 João capítulo 5, verso 19, o próprio Senhor diz, né? Que o mundo já é do maligno, está nas mãos dele. A igreja não está nas mãos do homem, não está na mão da igreja, a igreja está como resgate. Mas uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 4, a Bíblia diz que o Deus, o príncipe deste mundo, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça sobre ele. Mais uma passagem. Em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12, verso 4, né? Fala que Satanás, com as suas lábias tentadoras lá no céu, trouxe consigo a terça parte dos anjos. Qual foi a forma de Satanás de iludir os anjos? Talvez ele chegava dizendo, mas você é muito perfeito, você está merecendo mais do que isso. Deus não reconhece que você é o cara, você é perfeito. E ele foi labiando a cada um. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos e trouxe para si. E como o orgulho é a mãe de todos os pecados, a soberba, a inveja, a lascívia, a arrogância. Meu querido, isso quantos tem se originado hoje dentro das igrejas? Pessoas que Deus criou, pessoas que Deus dotou de dons preciosos, pessoas que Deus tirou lá do lixo do monturo, pastores, servos e servas que um dia outrora era um Zé Ninguém, era um Zé à esquerda. Deus tirou, perdoou seus pecados, exaltou, colocou para fazer a obra dele como servo. Aí ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Acha que a glória é dele. E muitos hoje em dia têm usado a igreja para reconhecimento, para se exaltar. Só que a igreja não é lugar de reconhecimento. O lugar de reconhecimento, meu querido, é no ML. E muitos têm usado, têm deixado Deus de lado. São pastores que vivem no glamour, na ostentação. E o que é que diz lá em Mateus capítulo 7? Senhor, naquele grande dia o Senhor vai dizer, mas em teu nome, Senhor, eu profetizei, em teu nome arrastei multidões, em teu nome estremeci templo. Porque dom não salva, meu querido, dom é apenas uma ferramenta para nós, se você usar de mal forma, porque como o Senhor diz, né, Romanos capítulo 11, 29, os dons de Deus são sem arrependimento. Uma vez que Deus te deu, Ele não tirará. Só que há uma prestação de conta, meu querido, naquele grande dia. E essas pessoas vão dizer, o Senhor vai dizer naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, que pratica a iniquidade, que eu não conheço. E lá em Mateus capítulo 25, 41 é pior. Ele diz, vós que praticais a iniquidade, o que é iniquidade? Pecado, que ele resistiu ao Espírito Santo de Deus, que ele buscou a honra para si, o engano, a soberba, o orgulho. O Senhor dizendo o profeta Jeremias no 42:10 que ele não dá a glória dele a ninguém. O Senhor diz lá em Gálatas capítulo 6, não se deixe escarnecer, porque Deus não se deixará, cuidado,
Deus não se deixa se escarnecer. O que o homem planta, isso se fará. Virá a lei do retorno, aquele que abusar, brincar com as coisas de Deus. E o muito naquele grande dia diz, Senhor vai dizer, quem é você? Não conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o inferno e para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então Deus preparou depois da queda de Satanás. Nunca foi o plano de Deus de preparar o inferno e o lago de fogo para as almas, mas para o diabo e seus anjos. Ninguém vai para o inferno porque o diabo joga ou porque Deus joga. Somos nós que escolhemos. Não é o diabo nem o Deus que joga as pessoas no inferno. É a nossa soberba, a nossa arrogância, o pecado. Porque quem tirou o homem do Éden não foi Satanás. Foi o pecado pela desobediência. Por isso que ele diz lá em Lucas capítulo 12, 5. Não temei aquele que pode matar o seu corpo e lançar na terra, mas antes temei aquele que pode matar o seu corpo e a sua alma e lançar no inferno. É Deus, é o diabo? Não, meu querido. É o próprio pecado. Quem tirou Satanás, jogou por terra do céu do lugar de 100% de santidade, não foi Deus nem foi Satanás, foi o orgulho dele, foi o pecado dele, meu querido, que tirou todas as suas regalias. Ei, é o pecado. O Senhor não morreu pelo pecado de cada um de nós. Então Satanás até hoje ele anda por aí, fazendo com suas ofertas, como diz lá em Ezequiel 28, vendendo as suas mercadorias. Quanto eles têm vendido? Quantos têm vendido a sua alma ao diabo? Quantos que louvavam para Deus e hoje louvam, que nós vimos Michael Jackson, Elvis Presley, os Mamonas Assassinos, tantos e tantos que louvavam a Deus. Essa Maria Mendonça também agora, não sei o nome dela, era evangélica, foi louvar para o diabo. Quantos têm vendido para o mundo? Deixou de servir a Deus. Isso é o quê? As ofertas de Satanás, meu querido, e muitos e muitos. Certo que tem muitos que louvam para o mundo e Deus resgata. Nós vimos isso com Lázaro, que cantava, e muitos cantores, né? Mas muitos que nasceu no berço evangélico, dotado de dom, nasceu para um milagre de Deus, para a honra e glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Como ele diz em 1 Coríntios 10, 31, que comamos, que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, comamos e bebamos, tudo para a honra e glória do Senhor. Aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor, na força do seu poder. O que é o orgulho? O orgulho é aquele que se apoia na sua própria força. Achou que não precisou de ninguém para chegar onde chegou. É essa pessoa que confia, como o profeta Jeremias disse, maldito o homem que confia na força do seu braço. Maldito o homem que confia em si próprio. Aí está falando que você não tem que confiar nas pessoas. É aquele que acha que chegou pela força do seu braço e pelo seu poder. Como Nabucodonosor. Deus deu toda a honra a ela, deu todo o império babilônico, e ele um dia, no seu palácio, eu sou o grande homem da Babilônia. O orgulho entrou no coração dele. E ele foi comer com os bichos. Herodes, está lá em Daniel 4, 28. Você vê Herodes, o que aconteceu. Um foi comer como bicho. Porque Deus não dá a honra dele a ninguém, na glória dele, mano. Nem que muitas das vezes o juiz de Deus não é de imediato. E muitos picaretas que estão aí porque Deus está em silêncio e ele não aplicou o juiz, acham que Deus não prestará conta com ele. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos 12, Herodes tinha matado a Tiago, estava tudo cheio de ego, era o bambambão, o rei da cocada preta. Ele foi comido de bicho, porque todo mundo gritava, não é voz de homem, é voz de Deus. Ei, meu querido, foi comido de bicho. Você já imaginou, o cara ainda está em pé, e os bichos comendo a carne dele, os gritos no meio da multidão? Então, meu querido, muitos que estão aí
orgulhosos, que um dia Deus colocou um ministério nas mãos dele, chama a minha igreja, ei, a igreja do Senhor. Cuidado, muito cuidado, porque naquele grande dia vai ouvir o nome do Senhor. Apartai-vos de mim, maldito. Você sabe o que é perder a liberdade? Você ficar preso em um elevador por 2 horas, você já fica entre pânico. Você ficar preso num trânsito por várias horas, você traz pavor, desespero. Quando nós vimos um juiz dando um veredito ali nos Estados Unidos, aquelas pessoas que pegam a pena máxima, eles entram em surto, em grito, em desespero. E você já imaginou quando o cara perder a liberdade para sempre, eternamente? Diante do tribunal de Cristo, conforme o Apocalipse diz que os ricos e os poderosos pedirão que os montes caiam sobre ele, para que ele não seja a presença do Senhor. Mas se ele subir o céu, o Senhor descerá de lá. Se ele descer as profundezas da terra, a minha mão te alcançará. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Conforme Romanos capítulo 14, 12, que cada um prestará conta de si. E tudo está patentemente nu aos olhos do Senhor, conforme Hebreus 4, 13. Salomão diz em Eclesiastes 12, 12, de tudo que o homem tem nessa terra, o que ele deve temer é a Deus e ter Deus como Senhor da sua vida, porque o homem prestará conta de tudo, que seja pelo bem e pelo mal. Provérbios 15, 3 diz que tudo, os olhos do Senhor estão como atenta até os mínimos detalhes, aos ímpios e os injustos e ao justo que habita sobre a face da terra. Então, meu querido, ninguém escapará diante de Deus. Que você seja um instrumento para a honra e a glória do Senhor. Não seja como Satanás, que se achou no direito de ser melhor do que Deus, ou de não querer mais adorar a Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus, só Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então você já está sabendo que é um pouquinho Lúcifer? Pois é, Lúcifer é esse orgulhoso que foi jogado por terra, e da terra vai para o inferno, e do inferno vai para o lago de fogo. Então, meu querido, não é isso que Deus projetou para as almas. O inferno e o lago de fogo, que está conforme Marcos também 9, 43 e 44, ele disse: se teu olho, a tua mão, algum dos teus membros te escandalizar, corta e lança fora, que é melhor chegar no céu faltando um olho, uma perna, um braço, cotó, do que ir para o inferno completo, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Tem algumas religiões que falam aí que depois da segunda morte, ele fala que as pessoas deixam de existir. Eles creem no aniquilacionismo. Ei, a alma não morre. O nosso corpo vai estar lá no cemitério, dentro daquela tumba. Você vai vestir o seu último pijama de madeira, que é o caixão. Vai morar naquela sua última cidade, que é a cidade de pé junto ao cemitério. Vai ficar na sua última casa por algum dia o seu corpo, que é esse chão que nós pisamos. Mas e a minha e a tua alma, aonde está? Aonde habitará? Aonde ela está nesse momento? O seu corpo vai estar lá. Porque a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes que o corpo volta à terra que o Deus, capítulo 12, 7. E o espírito volta a Deus que o deu, que é o fôlego de vida, conforme Gênesis capítulo 2, 7. E Deus soprou alma e fez alma vivente, alma. E aonde estará a minha e a tua alma? Aonde passará a eternidade? Então, meu querido, o Senhor falou essa palavra lá em Lucas 12, quando aquele homem disse: derrubarei os meus celeiros e farei novos celeiros e comerei eu por muitos anos, eu e minha alma. Aí o Senhor, enquanto as pessoas vê uma pessoa bem-sucedida, rica, afamada, dotada de todas as coisas, como um grande, um vencedor na vida,
uma ostentação, dá nomes ao grande, poderoso, magnata. O Senhor deu um nome a ele, chamou de louco. O Senhor disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens, para que servirá? O Senhor disse: é assim, todo aquele que é rico para consigo, se preocupa com essas coisas, e não é rico para com Deus. Mas você pode dizer: mas eu tenho alguém para deixar, tenho um filho, tenho uma filha, para deixar a minha herança que eu tenho. E a sua alma? Aonde ela vai? Quem vem buscar? Quando nós der o último suspiro, quem vem buscar a nossa alma? Os anjos de Deus ou os demônios? Conforme Lucas capítulo 16. A Bíblia diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi levado para o Hades. Você já imaginou, meu querido? Aqui nós temos uma alma preciosa, o maior tesouro do mundo, que é a nossa alma. Que quando nascemos já há uma guerra entre a luz e as trevas. Isto é, Satanás querendo de todas as formas essa alma que é o bem maior, a coisa mais preciosa que Deus criou. E por outro lado, a luz que é Deus. Oh, meu querido, é o maior bem que nós temos nessa vida, é a alma. Ei, o que mais dói no coração de Deus é ver uma alma partindo daqui sem Deus. Porque o preço que Ele pagou por mim e por você, pela nossa alma, o dinheiro do mundo inteiro não pode salvar. Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19: não compraste com ouro, com prata, com coisas material algum, mas foste comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Oh, meu querido, o teu preço já está pago, a tua alma já está ganha por Jesus. Ele diz: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele diz lá em 1 João capítulo 2,15, que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não estará. Oh, meu querido, Deus veio como resgate, Ele já pagou o preço da tua alma. Aonde você passará a eternidade? Quem é Lúcifer? Ele já está julgado, já está condenado, conforme o primeiro Evangelho de João, capítulo 16, que o príncipe deste mundo já está julgado. E você, meu querido, ainda há tempo de você dizer: Senhor-me aqui, salva a minha alma, salva a minha vida, se agarra com o Calvário. Então, meu querido, não onde você queira passar a eternidade. No Velho Testamento nós somos salvos, cobertos com o sangue dos cordeiros. Hoje nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mas depois do arrebatamento da igreja, cada um terá que pagar com a sua própria vida, negar o anticristo. Então, meu querido, talvez seja hoje ou nunca mais que você terá essa oportunidade de Deus. Amém? Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.